Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está em casa, boa noite aos colegas, boa noite ao plenário. Espero que todos tenham passado um excelente feriado e vamos retomar aqui os trabalhos na Casa Legislativa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, em 25 de abril de 2022. Solicito ao vereador, primeiro secretário, para que proceda a chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flaminio de Paiva. Presente. Ivania Aparecido de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Richard Silva Fogo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins, presente. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado, Sandro. Solicito ao diretor que leia as matérias do expediente. Através do ofício 141 de 2022, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 12 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4 milhões do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, nobres edis. É com satisfação que cumprimentamos os nobres integrantes do Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. O projeto que está sendo posto em discussão nessa Casa de Leis tem por base as necessidades de ajustar as peças de planejamento, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Esclarecemos que os valores constantes neste projeto visam atender o cumprimento das sentenças de ordem judicial. É oportuno esclarecer que o valor que está sendo anulado ficou previsto no orçamento para uso de operações de crédito. Entretanto, com a atual situação financeira, não há como formalizar qualquer tipo de financiamento. Por fim, ressaltamos inteiro dispor para a prestação de eventuais esclarecimentos para a boa análise do projeto e sua necessária e importante aprovação. João Felipe Muniz Basile, Prefeito Municipal. Encaminho a assessoria da Casa, assessoria jurídica da Casa. Recebemos o projeto de lei número 4 de 2022 do Legislativo Municipal, de autoria da vereadora Isabela Flaminio de Paiva, que dispõe sobre a criação do programa Adote uma Lixeira e da outras providências. Encaminho a assessoria jurídica da Casa. Requerimento número 6 de 2022, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre alguns projetos de lei aprovados e sancionados em 2021, de autoria da vereadora Isabela Flaminio de Paiva. Esse encaminho à Comissão de Justiça. Requerimento número 7, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre o decreto número 3.792/2022, que abriu crédito adicional para o Fundo Municipal de Assistência Social. Encaminho à Comissão de Justiça. Importante. Ato da mesa número 1 de 2022, de 11 de abril de 2022, que dispõe sobre devolução parcial de duodécimos. A mesa da Câmara Municipal de Caconde, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelas leis em vigor, considerando a promulgação do decreto número 3.790, de 28 de março de 2022, que declarou o estado de calamidade pública financeira no âmbito do município de Caconde, uma vez que houve a ordem judicial de bloqueio das contas da Prefeitura, como sanção, a quebra da ordem de pagamento de precatórios trabalhistas, culminando no sequestro de R$ 5.367.803,31 pelo DEPRE/TJSP. Considerando que a situação de calamidade pública financeira vivenciada pelo município afetou a prestação de serviços públicos e levou à suspensão de direitos e programas municipais em andamento, conforme decreto número 3.790,
de 28 de março de 2022, considerando o necessário respeito ao princípio da independência e harmonia entre os poderes constituídos, ressalta-se a importância de se manter o diálogo e cooperação entre poder legislativo e poder executivo para o desenvolvimento da qualidade de vida da população cacondense, considerando a obrigatoriedade do repasse do 12º ao poder legislativo por parte do poder executivo, artigo 168 da Constituição Federal, considerando que o orçamento da Câmara Municipal de Caconde para o exercício de 2022 encontra devidamente equilibrado, havendo previsão suficiente para as despesas obrigatórias, bem como planejamento para as despesas discricionárias, as atividades do Poder Legislativo não sofrerão prejuízo com a devolução antecipada de parcela dos 12º, considerando que existe razoabilidade, conveniência e oportunidade que justificam a devolução parcial de 12º antes do fim do exercício, tendo em vista a situação de calamidade pública financeira decretada no município, resolve. Artigo 1º. Restituir aos cofres públicos municipais a importância de R$ 50 mil de forma antecipada, uma vez que não afetará o desenvolvimento e a implementação das atividades do Poder Legislativo planejadas para o exercício de 2022. Artigo 2º. Este ato da mesa entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de sessões, em 11 de abril de 2022. Assinado pela mesa, vereadores Richard Silva Ferfogo Maguim, presidente, Edivaldo Elias Goulart, primeiro secretário, e Sandra Aparecido Martins, segundo secretário. Indicação número 24 de 2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogo Maguim, indicando ao senhor prefeito que apresente à Casa Legislativa o plano de contingenciamento decorrente do Decreto 3.790, de 28 de março de 2022, calamidade financeira, a fim de ampliar a publicidade dos atos administrativos e esclarecer eventuais dúvidas. Através do ofício número 135 de 2022, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento número 3 de 2022, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza. Ao excelentíssimo senhor Richard Silva Ferfogo Maguim, Carlúcio Moreira Rodrigues, abaixo assinado, brasileiro, portador do título eleitoral número 099-659-540-299, vem, através deste, muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 167, inciso 1, letra B, do regimento interno dessa digna Casa de Leis, requerer inscrição na tribuna livre para tratar de assuntos relativos ao fechamento da prainha. Nestes termos, pede espera de deferimento Caconde em 20 de abril de 2022. O referido cidadão também juntou cópia de um ofício, ao qual ele fará os devidos esclarecimentos quando fará o uso da palavra na tribuna livre. Terminado o expediente. Obrigado, Lei. Bom, previamente me inscrevi juntamente, na verdade, eu sou o primeiro a falar. Na sequência, eu vou falar sobre o município Verde e Azul. Na sequência, o colega vereador Silvano falará sobre a limpeza dos córregos, o vereador Sandro sobre o decreto e o fechamento da prainha. Na sequência, o vereador Danilo sobre a resposta de ofício do DR. E também, por fim, a vereadora Isabela sobre a STT no expediente. Bom, rapidamente, semana passada, durante o expediente, fomos convidados para participar de uma reunião, exposição sobre o programa Verde Azul do governo do Estado de São Paulo, que existe desde 2007, que foi criado, coordenado, desenvolvido pelo José Walter Figueiredo, faz parte da Secretaria de Desenvolvimento e também do Meio Ambiente. Bom, ele veio até São José do Rio Pardo, na Câmara Municipal. É um evento organizado pela Prefeitura, juntamente com a Câmara Municipal de São José, e também por meio da Escola do Legislativo de lá, que foi criada recentemente também, assim como nós. A exposição
teve como tema principal a importância do programa Verde Azul como obtenção de recursos para o município, como política pública de meio ambiente, né? Então, fazia esse paralelo sobre a potência que é o selo e a política articulada do Verde Azul para a cidade, em termos de qualidade de vida, mas também realçou e destacou com ênfase a quantidade de recursos que há dentro desse programa, e dentre outros que podem ser utilizados, como também o caso do turismo, porque vem o selo, isso é ranqueado, né, no estado de São Paulo inteiro, então dá uma projeção aí para o estado, consequentemente, para o próprio país, se você estiver bem colocado, né, porque a exposição do estado, obviamente, reflete para o todo. Bom, foi uma sessão interessante, porque tinha realmente todas as autoridades da região, prefeito de São José e também vereadores da região. Contou com a presença do nosso departamento da administração do Agricultura e Meio Ambiente, na pessoa do seu Paulo Isidro e do Anderson. Enfim, basicamente a exposição era mostrar qual é a participação do município e dos poderes próximos, né, para efetivar essa política dentro do município. O seu Walter, rapidamente, né, um cara que tem uma didática muito boa, conseguiu expor um tema tão difícil e grande numa palestra de 1h30. Deixou claro que a maior porcentagem, né, de participação, de gerenciamento, de indução dessa política de meio ambiente, que ela também mexe com o desenvolvimento do agro, é muito maior por parte do Executivo, obviamente, por conta da direção da administração. A Casa Legislativa tem sua porcentagem, mas é bem mínima. Ela é mais no sentido de cobrar e acompanhar a execução desse tipo de política. No caso nosso, obviamente, de fiscalizar e cobrar, né, que essa política seja efetivamente criada dentro do município. Falo isso porque, desde o ano passado, através de indicação, requerimento, e até de proposição de legislação, venho falando da importância desse programa para o município, uma vez que a gente ocupa a péssima posição de... Eu não sei nem falar, nem sei nem posicionar a colocação, mas em números, entre os 650 e tantos municípios do estado, a gente fica na posição 502, com a pífia nota de 7,2. E em todos os projetos venho realçando que isso é preocupante, porque mede o nível e a nossa preocupação com o nosso meio ambiente, haja vista a nossa natureza rica, que a gente se orgulha tanto dentro do turismo, usa, eventualmente, como palavra de desenvolvimento da cidade, atração, né, das pessoas, mas, efetivamente, no município não há política de meio ambiente que integre as secretarias todas, porque é um programa que, como o seu Walter, eu tive a oportunidade de falar com ele depois da palestra, deixou bem claro, não envolve, como é usado como negativa no município, a execução de tantos recursos como falam, uma vez que ele é articulado com outras secretarias, ou seja, há dinheiro em outras secretarias também que podem ser pensadas, e, obviamente, a palavra sempre é a sustentabilidade, a criação de alternativas, inteligência, parcerias com institutos federais, estaduais, iniciativas também da sociedade civil, eventualmente. Enfim, para que isso aconteça, para que a cidade tenha uma qualidade de vida, para que tenha, ao mínimo, de uma projeção dentro do estado, que suba dessa posição, a gente precisa ter um departamento, obviamente, instaurado, criado, concursado, com profissionais que preocupam com essa área, porque ela é fundamental, ela é estratégica para o município. Olha o tamanho da nossa zona rural. Então, por consequência, também da nossa natureza, a fauna, a flora, a nossa perspectivas e problemas com a represa, né, o lago da Graminha, enfim. A gente precisa conversar sobre isso, sobre o desenvolvimento da cidade, e ele deixou bem claro preocupações sobre legislações que, eventualmente, visem a parcelamento do solo,
ele falou, olha, menino, toma cuidado com isso, porque isso coloca em xeque a própria o crescimento da cidade, mas também em responsabilidades por conta dos problemas de meio ambiente que isso gera, de custos ao município, enfim. No mais, deixou claro que a gente precisa se preocupar, sim, por conta da palavra que ele sempre usa, business. O verde e azul, ele não é para defender apenas borboleta, num jargão bem ruim, ele é para trazer recursos para o município. Se nosso município não tem recurso suficiente, a gente vive falando dessas limitações, por que não investir em política integrada, que é o verde e azul, que traz recursos? Então, não praticar a política do verde e azul, e é interessante perceber que o verde e azul ele coloca no próprio site e dentro da secretaria as medidas necessárias para começar a implantar eles. Então, já tem ali o começo. Tem outras ideias que você pode trocar com a região, com outros municípios, outras ideias que podem ser introduzidas no município. Então, não é algo que você tem que sentar sozinho e falar, o que eu vou fazer? Já há um caminho disso. E, obviamente, também, então a gente está perdendo tempo de não praticar isso no município, porque traz recurso para a área, para essa pasta e para outras. Consequentemente, vai induzir uma qualidade de vida e também um turismo mais ecológico e adequado, que é o que a gente briga, tenta... E ele faz ligação com o ranqueamento do turismo, porque cuida da natureza, há um projeto em conexão com essa pasta, portanto, a gente precisa também ranquear no turismo, ou seja, as coisas estão integradas, já estou falando isso há um tempo. Volto a dizer, a gente ficou atrás, a nossa vizinha de Vinolândia está na posição 40, com pontuação de 88 ponto tantos. É a mesma pontuação que eles têm no município agro. Ficar na posição 40 no estado. Então, vejam a discrepância entre um município e outro. A gente, né, tem uma estrutura maior. Então, a gente precisa cuidar disso. Então, eu vou cobrar. Falei com o senhor Walter, também falei com os meninos no dia. Já venho cobrando desde o ano passado, através das indicações e tal. Continuarei cobrando, e com defesa ferrenha para que isso saia do papel, que a gente avance alguma coisa dentro desses 4 anos, porque é impossível a gente ficar nessa posição. O senhor Walter cobrou também o município de São José, cobrou todo mundo que estava lá, porque ele sabia de cabeça a situação de cada município. Então, a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo nosso meio ambiente, porque a gente vê os desmandos por falta dessa política de fiscalização, de promoção dessa vida que é importante para o município. Impacta dentro de uma questão urbana, a questão de enchente, a questão de árvores na cidade, um plano de arborização, um plano de urbanização mesmo adequado, para que cresça definitivamente de maneira inteligente. Então, é tudo ligado, porque envolve essa questão a educação também está envolvida nessa questão do verde e azul. Ele disse bem, eu não consegui fazer essa pergunta, mas eu perguntei para ele, senhor Walter, me fala qual que é a maior dificuldade de implantar isso no município. É falta de recurso? O que é? Ele falou, menino, não pode ter muito recurso. É um negócio mais inteligente. Vocês não podem gastar dinheiro num negócio desse. É pelo contrário, é para vocês ganharem dinheiro. Então, a gente tem que cuidar da nossa água, a gente precisa cuidar da nossa fauna, da flora. Vocês podem olhar a represa, há uma certa preocupação com a forma de lotear ela, para onde vai os dejetos, realmente todos os empreendimentos estão corretos, há fiscalização para tudo isso, enfim. São esses sistemas que precisam ser discutidos e o município precisa, efetivamente, falar de coisa séria, a verdade precisa ser dada. É difícil? É a longo prazo, mas tem medidas a curto e outras a médio, e que a gente consiga levar isso para frente. O que eu quis dizer é isso. Então, o município verde e azul ele é dinheiro e preservação e qualidade de vida para o município. Passo agora a palavra ao vereador Silvano, que irá falar sobre a limpeza dos córregos que está sendo feita no município. Primeiramente, boa noite, presidente, aos secretários, os nobres colegas, Bruno, o Zé Armando,
Todos estão aí, os munícipes que estão nos assistindo, os agricultores, né, os pequenos agricultores também estão assistindo nós aqui. E eu quero falar, primeiramente, quero agradecer todos os funcionários do Departamento da Agricultura e Meio Ambiente, pelo trabalho que vem feito dentro do Rio São Miguel. A gente vê as dificuldades, né, que é muito grande. Faz quase 20 anos que eu sou funcionário da prefeitura, praticamente dentro do Departamento da Agricultura. E todas as vezes que a gente vai roçar lá, a gente vem falando, e agora tem aí o Paulo Exídio, o Paulo Bianchetti, Andos e Ana Paula, que são os chefes lá. A gente tem passado para eles vão ver se vai tomar essa providência. Mas é lamentável o que a gente encontra na margem do Rio São Miguel. O único lugar que eles não jogam entulho é na rua para o caminhão tirar. É tudo dentro do rio. Eles cortam uma jabuticabeira, joga dentro do rio. Na beira do rio, na margem do rio. Eles cortam uma goiabeira na margem do rio. A gente está roçando, eles estão jogando sacolinha. Se morre um frango, joga lá dentro do rio. Entendeu? Eles não jogam lixo na rua. Então, a gente que trabalha nessa área é muito difícil. Quero pedir encarecidamente todos os moradores que têm propriedade na margem do rio. Não joga. Depois vocês vão cobrar, a prefeitura não faz, a prefeitura não limpa. Não adianta a prefeitura fazer o papel dela se a gente não faz o nosso. E vai só poluindo. O rio nosso está muito poluído. Você entendeu? É muita bagunça. O que você imagina, o que tem de lixo dentro desse ribeirão. Vocês não é capaz de imaginar. Entendeu? A água é muito suja, muito fedida. Você vê, hoje mesmo, os colegas de trabalho, teve lugar que esteve quase que na cintura dentro d'água, dentro de uma água dessa daí. Você entendeu? Não tem elaboração nenhuma. Você entendeu? E faz muito tempo que eu estou impedido, nós estamos impedidos, do Departamento da Agricultura, para fazer, colocar uma máquina, limpar em cima a cabeceira do rio, ir à CETESB, ir nos órgãos certos, pedir autorização, fazer um plantio de árvore na beira do rio, que aqui onde a festa de setembro, a gente fez de um lado lá. Olha lá a coisa mais linda, tá, os ipê lá. Entendeu? Então, eles tinham que fazer, limpar, organizar, pôr uma máquina, tirar esses entulhos, tudo. Fica mais fácil o trabalho. A gente fazer um plantio de árvore, podia ser ou nativa, ou até, né, frutífica, né, que tem muitos passarinhos, bichos aí que pode ser usado para se alimentar, né? Mas eu peço encarecidamente, como eu falei com vocês, agradeço vocês, novos colegas, todos, eu acho que teve um tempinho para passar lá e ver o tanto de lixo. Quero agradecer vocês todos que esteve lá também, passou, não foi todo mundo junto, mas vocês foram de carro, viram a dificuldade que é. Então, eu peço encarecidamente que não jogue lixo lá. Põe na rua, liga na prefeitura, a prefeitura tira. Não precisa jogar dentro do rio. E tem funcionário que foi machucado essa semana. Às vezes as facas que a gente trabalha com a roçadeira, ela chega a estourar. É muito perigoso. Só quem trabalha nessa área que sabe. Gostaria que, às vezes, a pessoa fosse andar, já está roçado, andar de a pé em volta do rio, só para ver o tamanho da dificuldade, que é sem carregar nada. Agora, imagina a gente com uma máquina na mão. Como o presidente falou, cuidar da arborização da cidade, da fauna, da flora. Caconde vem muito carente de arborização. Não tem. Eu trabalho dentro do departamento, eu sei. Eu não tenho lembrança na minha cabeça a última compra que um prefeito fez para arborizar a cidade. Não tem. Pode puxar lá que não tem. Se essas árvores menores que tem hoje na cidade, a maioria é feita dentro do Departamento da Agricultura, voluntário. Carlos Lúcio, todos os funcionários do departamento, inclusive Carlos Lúcio, todos os meninos. A gente vai longe, colhe a semente, a gente planta e não tem apoio. A gente pede para um, pede para outro, pede o saquinho. E a gente doa muita muda lá que a gente faz. Mas a prefeitura precisava arborizar mais a cidade. Está bem carente de árvore. E as minhas palavras, hoje, mais uma vez, agradeço a todos vocês que teve a oportunidade de ter ido lá. Peço encarecidamente todos os moradores que têm propriedade na beira do rio. Não joguem entulho no rio, por favor. É mais poluição para nós. Mas, muito obrigado, Deus abençoa.
Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria de fazer um comentário sobre o assunto que o Silvano acabou de falar, nosso nobre colega Silvano. Também gostaria de agradecer o pessoal do Departamento de Agricultura, todos envolvidos nos trabalhos. Tem sido feito um ótimo trabalho na nossa cidade, mesmo com as dificuldades que há, eles conseguem se superar e fazem um trabalho excelente, tudo na raça, que a gente sabe disso. E eu gostaria de só fazer uma colocação também, porque o pessoal joga sofá velho, joga pedaço de cama velha dentro do Ribeirão. Antigamente era usado o rio para levar dejetos, descarga, que era antigamente, há muitos e muitos anos atrás, que era feito isso, que o pessoal achava que o rio que levava. Depois vem a enchente e traz tudo de volta. Aí traz tudo de volta. Então, temos aí resultados aí que foi entupido várias galerias com dejeto, com resto de sofá velho, de cama velha. Então o rio já ele leva pouca água. Se o pessoal está vendo aí, a gente vê, a gente sabe disso. Então eu acho que esse hoje nós vivemos nos momentos que a informação está tudo na mão de todo mundo, está todo mundo tendo informação para cobrar, para exigir, só que na hora de fazer a parte ninguém está querendo fazer a sua parte. Então, para que jogar o frango, gato, cachorro, tudo dentro do Ribeirão, gente? Ribeirão está ali, aí para, aí o vizinho vai ficar com problema. Então, eu acho que as coisas têm que ter essa parte de... Tem que haver essa conscientização da população também a respeito de... que é parte da educação isso. Cabe a cada um cuidar da sua parte também e fazer a sua parte, porque não adianta ficar criticando a prefeitura, os vereadores que não fazem nada, que não dão providência, se a população joga o lixo dentro do Ribeirão. Então eu acho que poderia estar tendo essa conscientização da população e estar fazendo essa melhoria aí. E só para fazer um comentário a respeito desse também do controle aí, que a gente quando era criança, a gente plantava árvore na escola. Hoje em dia a gente nem vê isso mais, então as coisas estão mudadas, né? Está mudando as informações, então só para fazer essa conclusão só. Muito obrigado, valeu. Boa noite a todos. Bom, hoje eu tive a oportunidade, né, eu fui convidada pelo Departamento do Meio Ambiente e Agricultura, e eu fui ver o trabalho deles de perto, e assim, está sendo um trabalho muito bem feito, mas a gente vê que é um trabalho que está difícil, né, devido às coisas que são descartadas às margens lá. Então, eu acho assim que nós temos que ter muita consciência, né, gente, de que trabalhar com essas máquinas não é brincadeira. E, de repente, alguma coisa que tiver lá pode até, sei lá, arrebentar uma faca dessa e acontecer até um acidente. Então, pedir para que as pessoas tenham conscientização de tudo isso. Boa noite a todos, muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Bom, primeiramente, boa noite a todos, novos colegas, senhor presidente, Armando, o pessoal que nos assiste de casa. Queria apenas parabenizar todos os servidores públicos, em especial ao que a gente está comentando a respeito do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, e também comover eles a respeito dessa situação que o Silvano acabou de relatar, que é a questão de jogar entulho, jogar lixo e jogar galhada, quando o pessoal realiza podas, dentro nas margens do Ribeirão. E não só munícipes que moram às margens, né? Tem gente que sai de longe para estar jogando no Ribeirão, às vezes restos de animais, igual o novo colega citou. Então, isso prejudica muito a limpeza, a manutenção, e isso coloca em risco também a vida de todos os servidores que estão lá no dia a dia. A gente que trabalha com equipamentos, com esse tipo de maquinário, a gente sabe o qual perigoso que é. A gente já ouviu relatos assim de muitos produtores e pessoas que trabalham com esse tipo de máquina, de cortes, assim, de precisar de 2, 3 cirurgias, porque a faca, igual a vereadora Ivani falou, quando ela pega no entulho, numa ferragem, às vezes o pessoal joga galhada, que ela vem a quebrar e volta na pessoa, ela tem uma rotação muito forte, então ela acaba prejudicando muito e condenando a integridade física ali do servidor, podendo até causar danos à família, à pessoa. Tá bom? O meu reforço era esse. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite.
passar para o próximo inscrito, só para me dar um adendo, que foi interessante que vocês falaram, todos vocês, que esse tema, que na prática ele faz link com o tema anterior que eu tinha falado, que era o verde e azul. Inclusive foi falado isso lá na palestra, né? Que, obviamente, a população ela tem que ser inserida dentro dessa política, né? Tanto de limpeza, tanto do saneamento básico, mas a própria administração precisa propor algumas saídas para que isso aconteça, né? Obviamente, não é para que o munícipe jogue lixo, né, nesses lugares que são impróprios, como um ribeirão, um rio, mas ela precisa criar a alternativa para que isso seja coletado, né? Então, na cidade já se discutiu a questão do ecoponto, que vale para o verde e azul, a coleta seletiva efetiva mesmo entre os lixos, né? Entre os resíduos, a arborização é importante, o plano de saneamento, a educação ambiental, tanto nas escolas, principalmente, começa a amplitude maior nas escolas, para chegar nos pais, envolver mesmo a comunidade, até que não tenha essa atividade de jogar alguma coisa no rio, no ribeirão e tal. Então, tudo isso que foi falado em todos os colegas, isso faz parte dentro de uma política correta e organizada do meio ambiente, que vai fazer, lá no final da ponta, a nossa pontuação, desde que você qualifique metas para isso. Então, muito interessante trazer essa situação, Silvano, porque, de fato, isso é uma preocupação tanto para o servidor que está lá, como você é, e os colegas, que são pessoas incríveis, e dificulta o trabalho, piora a situação dos munícipes que estão ali no redor, né? Porque imagina um rio assoreado, cheio de lixo, a situação tende a degradar mais e mais, e toda a situação do nosso saneamento, que ele é inexistente, ele parte apenas no rio, né? Tubação não existe, tratamento é inexistente também, então isso é preocupante. Mas isso é integrado, mas, de qualquer modo, tem que parabenizar mesmo aos seus servidores que estão lá no dia a dia, vivendo essa situação precária, e realçar e destacar a necessidade de estar organizando isso, população, poder público induzindo o comportamento das pessoas, para que tenhamos essa alternativa e não chegue nessa situação, tanto de sujeira, quanto da população incompreendendo e jogando lixo e resíduos no ribeirão, no rio. Então, essa política, esse simples ato de você limpar, está inserido de uma política maior, que é o verde e azul, para dar esse registro. Certo? Então, passo agora ao terceiro inscrito na expediente, o vereador Sandro, que vai falar sobre o fechamento da Prainha, Parque Prainha. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos, boa noite, pessoal de casa, boa noite a todos os novos colegas. O Lei, José Armando. Eu gostaria de estar falando aí sobre o fechamento da Prainha, que a gente está sendo muito cobrado sobre o Parque Prainha. É um assunto delicado, a gente sabe que a prefeitura está passando por momentos difíceis, mas com certeza irá passar, já estava fazendo de tudo para que esses momentos passem depressa. Mas o problema maior é que eu acho, assim, o meu ver, que a população tem cobrado a gente, porque lá, a nossa cidade não é uma cidade turística, e aí como que você vem e fecha um parque que é turístico, é o Parque Prainha, e lá é cobrada a entrada, aí cobra para desembarcar barco, cobra para o pessoal que está indo lá. E outra, tem a parte social, que em várias famílias que vão lá também no final de semana, não é um lugar só para receber turistas, recebe os familiares de Cacon também. Então, eu acho que gostaria que o prefeito pudesse rever a reabertura, se há possibilidade de reabrir, tentar fazer alguma coisa para estar melhorando, porque o pessoal que visita está cobrando. Ontem mesmo eu fui no Graminha, tinha bastante pessoas lá, cobraram que por que a prainha estava fechada, que sabia que a gente é vereador, por que a gente deixou fechar.
Então, é esse tipo de cobrança que a gente vem recebendo da população, não só da população, como o pessoal de fora, que a gente tem amizade, que a gente encontra. Então, a gente levanta a bandeira, que é uma cidade turística. Aí, de repente, a gente fecha os nossos parques, que é de receber os turistas, então não dá para entender. E mesmo porque, em todo lugar que você vai, os parques são cobrados. E aqui também está sendo cobrado. Então, poderia estar revendo os valores, se não é de acordo, se está mais baixo. Eu acho que poderia estar revendo isso aí, dá para conversar, não sei se tem que conversar. E outra coisa, o rapaz que toca o bar lá da prainha, depois ele está com o bar fechado, como vai ficar a situação? Ele não vai entrar com ação contra a prefeitura para receber esses dias que ele está sem trabalhar? Porque eu não sei se no contrato da licitação se tem isso, se ele pode fechar e ele pode ficar sem receber. Então, se ele depende daquele sustento para poder estar abrindo lá, então mais uma ação contra a prefeitura. Então, eu acho que poderia estar repensando, né? Não sei se há possibilidade. Lógico, eu não estou aqui para criticar, porque eles sabem muito bem aonde é correr aperto para eles, tudo. Então, mas eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para dar uma ajuda, uma sugestão, porque a gente está aqui representando a população. A gente sempre vive falando que é representando a população, que estamos aqui para representar o povo, mas aí o povo nunca pode ser escutado em nada, e a gente está fazendo o que aqui, então? Então, eu acho que deveria ter um bom senso, aí, deveria ter um acerto. A gente sabe que está com problema, mas tem várias cidades com problema também, que passaram, mas você vê as cidades que têm pontos turísticos, você nunca viu falar que fecharam porque estava em crise. Então, eu não entendo, tem coisas que não dá para a gente entender. Lógico que tem saúde, tem educação, prioridade, e isso tudo é prioridade, mas a parte social também cabe na parte de saúde, de educação, cabe em bastante coisa. Então, eu acho que dá para rever, e o pessoal cobra muito, está cobrando mesmo, as famílias estão cobrando, os familiares. Então, a gente está aqui para representar o povo, mais uma vez eu vou falar. Estamos aqui para representar a população. Então, a população cobra a gente passa para o executivo e não é ouvido. Aí também estou fazendo o que é aqui, então. Então, é por isso que eu estou aqui como representando o povo e estou pedindo para ele estar repensando e revendo se há possibilidade de reabrir o Parque Prainha novamente. Principalmente para o pessoal aqui de Caconde, pessoal de fora também que gosta daqui e que vem visitar, chega lá, está fechado. Você está usando funcionário lá para falar que está fechado, por que não pode usar o funcionário para poder atender e abrir lá para receber a população? Então, eu gostaria de estar deixando aqui a minha opinião e o pedido, vou deixar bem claro, é um pedido da população, não é pedido meu. É um pedido da população no qual eu represento o povo aqui. Muito obrigado. Alguém irá adicionar? Senhor presidente, essa palavra? Concedido. Alguém vai adicionar algum comentário sobre o tema levantado pelo Sandro? Bom, vou falar rapidamente, 2 minutos. Enfim, vou falar mais um pouco mais na explicação, porque eu apresentei algumas coisas, Sandro. Indicação e requerimento justamente próximo a esse tema. Semana passada tive reunião com o proprietário lá hoje, né, que está com um contrato lá do bar da Prainha, esteve aqui na casa, estava aqui também, despachou junto à secretaria e despachou junto a mim o ofício e fará uso da palavra na semana que vem para falar sobre esse problema. Acredito que são 2 pontos preocupantes. Obviamente que agora a gente está falando meio que de obra pronta. Acabou o mês de abril, que era o mês que tinha todos esse feriado. Então, portanto, um período estratégico para o município. Há uma contradição muito grande entre o plano de contingenciamento que vem sendo divulgado e a própria realidade da cidade. Eu acho que esse que é o que me preocupa. Um deles, obviamente, é a situação do nosso lago, que a gente passou o ano todo do ano passado
naquela questão bem feia, a população cobrava alguma atitude nossa, do Executivo, para que tenha alguma atitude junto à AES, para que o lago seja preservado, etc. A falta de chuva também foi adicionada a esse pacote. O problema da pandemia, né, que estava fechada, reduzindo o turismo. E agora que a pandemia deu sua amenizada por conta da vacinação, agora que reduziu o uso de máscara, agora que as pessoas estão circulando dentro do Estado, houve essa tomada de decisão. Certamente é difícil, mas uma tomada de decisão política de fechar principalmente o ponto da Prainha. A preocupação é a seguinte: o espaço da Prainha, do Parque Prainha, ele é o único espaço público que a gente tem de sociabilidade, que tanto o cacondense usa, principalmente o povo cacondense usa lá, e a região toda. Então, quando você fecha um símbolo daquele que ele é cacondense e regional, você está passando uma mensagem para toda a região que a gente não quer que receba as pessoas. E na semana do fechamento, houve publicação na rede social do turismo da cidade, mostrando a beleza da própria represa. E outros pontos, obviamente, porque está tudo bonito. Então, você anuncia que há os lugares, mas não é todos que estão abertos. E eu passei por lá para ir no Pé na Areia no final de semana, e me deparei com a situação de vários e vários carros parados, enfileirados ali na pista, e logo fomos se acumulando, é até perigoso, porque vai para a estrada, né? Porque, como está fechado, não tem onde guardar eles. E os dois funcionários que lá estavam pedindo para que não entrassem, né? Tem uma faixa falando que está fechada, e eles tentando explicar o porquê de estar fechada. A situação da calamidade, ela tem sido usada, certo ou não, para justificar esse fechamento. Não lidamos com esses números, inclusive é matéria de indicação e de requisição hoje, justamente esse decreto que retira o dinheiro do turismo e transfere para uma outra área, e eu quero saber os motivos. Então, eu ainda não consegui entender essa decisão, dada a situação da cidade, uma vez que afeta não só, mas também o proprietário lá do bar que faz uso, a população da cidade, os turistas que também estão aqui, e o comércio no modo geral, porque esse dinheiro, de maneira indireta, circula pela cidade toda. Então, eu não sei se foi uma estratégia bem definida. Se a gente tivesse até nesse ponto com a portaria já organizada, a discussão das leis e de quanto paga o preço público para entrar organizado, a portaria digitalizada, enfim, talvez isso não seria necessário. Então, é um assunto talvez até prévio para que possa utilizar adequadamente, porque até hoje não há registro do que entra e que sai daquele parque, que eu tenho certeza que não é pouco, dado ao volume de gente que frequenta o parque. Enfim, meu registro é essa dúvida, uma insatisfação, dado a situação que as pessoas foram colocadas. Obviamente que o turismo, nesse momento de situação financeira, de fato não é a prioridade, porque a prioridade, de fato, é pagar as contas, organizar a casa. Mas talvez essa estratégia desses 2 finais de semana, eu acho que impactam negativamente a nossa, até a autoestima mesmo da cidade, assim, que podia dar um outro recado. Até porque, visualmente, não sabemos se esse recurso mínimo de pessoal, que são 7 funcionários, se eu não me engano, sabendo que 2 trabalharam, economizará tanto para que a casa seja colocada em dia. Então, acho que o cálculo, aí, o equilíbrio, acho que não se justifica, dado que hoje entrou aqui um requerimento, um projeto de lei que tenta transferir uma quantidade enorme de dinheiro para que pague as contas, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Esse gasto com o pessoal, acho que é bem irrisório ante o tamanho de pessoas e tamanho de recursos que estavam circulando na cidade. E acho que esse é o ponto, o desequilíbrio entre a decisão e o momento da cidade, da beleza que a cidade está. Recebeu uma Copa de Universitários,
Todos os bares do entorno da prainha estavam lotados, os ranchos estavam lotados, as pessoas queriam fazer alguma coisa, e o único bem público que dá direito ao parque, dá o direito a usufruir do meio ambiente, contemplar nosso lago, estava fechado por questão econômica que, a meu ver, não se justifica na prática. Era sobre isso que eu queria falar. Passo agora ao vereador Danilo para falar sobre o DR. Bom, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a paralisação das obras, né, que sai de Caconde e passa por Itaperatiba. Tanto nós aqui do Legislativo quanto o Executivo tem sido muito questionado sobre o porquê parou, quando vai voltar, se já tem algum posicionamento. Então, em conjunto, foi elaborado um ofício encaminhado para a DR para que tais informações sejam esclarecidas, né? Então, e em resposta ao ofício 58 de 2022, eles informam, eu vou ler aqui o ofício, porque é uma informação do DR, né? A SP 253, do quilômetro 1, Caconde, ao quilômetro 15, SP 350, está passando por uma pequena recuperação do seu pavimento. O contrato 21409-7, celebrado com a empresa PAV, Passos Construções Limitada, tem duração de 9 meses a partir do início das obras, que foi em 21/12/2021. O valor total do contrato é de R$ 10.839.115,81. Desde o início das obras, estamos tendo problema com essa empresa, pois a mesma nunca trabalhou para o DR, e a licitação que é feita é com base na lei da licitação 8666, que estabelece que a empresa vencedora da licitação é a de menor preço. Então, não temos como escolher a empresa para prestar os serviços licitados. Já enviamos diversas notificações para a empresa, relatando os problemas apresentados, tais como sinalização de obras, degraus na pista, poeira na rodovia, entre outras. A empresa se mostrou prestativa em resolver os problemas apresentados, inclusive enviando para nós boletins de ocorrência policial quanto ao roubo de material de sinalização, placas, cones e outros. Outro agravante da situação é a falta de material asfáltico no mercado. Muitas empresas, e essa é uma delas, não estão conseguindo comprar material asfáltico para executar a camada de rolamento na pista, principalmente onde eles fizeram um serviço de reciclagem da mesma, aumentando o suporte da base existente. Então, está gerando esse problema de paralisação das obras. Estamos em contato com a administração superior e com a empresa para resolvermos essa situação e não perdermos o contrato que está em andamento, pois se rescindir o referido contrato e for fazer nova licitação, vai demandar um tempo maior ainda, e a estrada ficará mais tempo na situação que está. Pelos entendimentos mantidos com a empresa, esse final de mês, os problemas devem ser sanados e a mesma irá retomar as obras e concluí-las. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bom, acho que a dúvida da maioria é bem essa. Quando eles retomariam as obras, que pelo ofício aqui é até o final de mês, desse mês agora que a gente está de abril. E a pergunta o porquê que parou, está muito claro aqui que é a falta de material asfáltico no mercado. E a preocupação deles rescindir o contrato é a questão da demora, que já está causando um transtorno enorme. Se eles rescindirem o contrato, vai ter que abrir novo edital, nova licitação, e até tudo isso ficar, até concluir todo esse trâmite, aí pode ser que estenda até o ano que vem. Então, a demora e os problemas vão apenas prolongar. Mas eles estão em contato com a empresa está muito prestativa, estão respondendo, e prometeram que nesse fim de mês eles restabelecem as obras. E vamos trabalhar forte, e se surgir mais algum questionamento, é para entrar em contato, que eles estão à disposição para estar respondendo a toda a população. Bom, do mais é só isso. Muito obrigado. Presidente, posso fazer um comentário? Claro, palavra. Então, sobre essa rodovia, até a gente está sendo bem questionado, e outra. Esse trecho é usado para levar gestante para São José do Rio Pardo,
é usado para transferência, que a gente faz transferência de... Eu trabalho na ambulância, então a gente sai do município, vai para outros municípios, e a gente usa muito aquele trecho ali. Eu vou te falar a verdade, a gente está falando que não há matéria-prima, não dá para entender, porque a Pavidez está fazendo o mesmo trabalho aqui entre Caconde e Muzambinho, tem matéria-prima, está asfaltando ali, então não dá para entender aonde que é pego uma matéria-prima e aonde que é pego a outra. Uma empresa está executando uma obra aqui, está fazendo a obra, e a outra que está aqui não consegue ter o material. Então, é muito estranho isso. Eles alegaram que está sendo roubado placa deles, materiais, mas não tem ninguém lá para responsabilizar, para olhar, nem para molhar a estrada, não tem ninguém. Esse tempo atrás teve um acidente lá, o rapaz veio até a óbito, lá de Itapiratiba, entendeu? Então, eu acho assim, quantos pais de família vão se perder ali nesse trecho? Tem que ser punido, alguém tem que ser punido, porque não é possível que uma obra estadual vai acontecer isso aí está parecendo um descaso muito grande com o poder público, entendeu? A empresa que faz isso, ela não deveria nem participar da licitação, no meu ver, porque isso aí não é brincadeira, são vidas que estão passando ali, são pessoas que passam ali, são pais de família, são crianças, são estudantes que estão indo para São José do Rio Pardo, para a faculdade, tem que enfrentar todo dia que é poeirão, esse descaso, a pista fica com um relevo, quase quebra os carros ali, vários carros já quebraram por ali. Então, isso aí é um descaso muito grande com o dinheiro público, a verdade é essa. Então, a gente tem que falar a verdade. Se eles vão perder a licitação, vai ter que fazer outra, vai demorar mais um ano. Mas espera aí, tem que ter punição. Vai sair impune de novo, mais uma obra pública, jogando dinheiro do povo fora. Então, eu acho que tem que ter punição. Não sei se eu estou errado ou não, mas eu acho que parece que está brincando com a população, porque são vidas e vidas que estão passando ali. Entendeu? Então, eu acho que deveria ter um pouco mais de... Não sei se o DR, se vai chegar até o DR, isso que eu estou falando. Eu não sei se vai chegar, tomara que chegue, porque chega aos diretores dessa empresa também, porque a justificativa deles são sem nexo. Porque é só você ir aqui na estrada que vai para Muzambinho, estão asfaltando ali. Que diferença tem o asfalto deles e o outro? É comprado aonde será o deles? Então, essas que são as questões que a gente levanta, a população está cobrando, com razão, é dinheiro público, esse dinheiro é público, esse dinheiro é do povo, que está sendo jogado lá, e o povo está andando na terra. Então, não tivesse começado a obra. Porque precisa passar lá gestante, crianças, ônibus de faculdade, e carros danificados, e quem vai pagar esses prejuízos, não é verdade? Quantas vidas serão retiradas nesse trecho aí, até essa empresa resolver retomar as obras? Então, acho que é um descaso muito grande com o poder público, o dinheiro público. É a minha opinião, senhor. Certo. Vou passar agora, por último, que se inscreveu no expediente, a vereadora Isabela, que falará sobre reunião executivo, legislativo e AS Brasil. Boa noite a todos. De tudo que foi falado, várias coisas eu queria comentar algo, mas a gente ia acabar se estendendo muito e eu acredito que eu precisava de falar sobre isso, que foi uma coisa que eu achei muito importante, tanto para a administração, quanto aqui várias indicações que eu fiz no ano de 2021, e para a gente ter um melhor funcionamento da nossa cidade. Semana passada eu participei de 4 reuniões na prefeitura, uma a respeito da prainha, que já foi colocada aqui em pauta, outra com a STET, com o executivo em si, né, com o prefeito, membros do Poder Público, e também da ES com o Departamento de Turismo, e também uma reunião do CONTUR, que é o Conselho de Turismo, que eu sempre tenho acompanhado as reuniões, junto com o Departamento de Desenvolvimento. Então, foram reuniões muito produtivas, e eu fico muito contente da minha profissão, eu ter essa disponibilidade, né, por ser autônoma, de estar participando de reuniões como essa, que é onde a gente se informa do que realmente está acontecendo e consegue entender e encontrar meios de solucionar os problemas, porque dificuldades a gente
Tem muitas. Só que a gente precisa de encontrar formas de solucionar. Então, ano passado, eu fiz algumas indicações para o prefeito, para eles notificarem a STET, a respeito de limpeza lá da barragem, aquela curva que tem um pouco antes do segundo radar, eu pedi para ser feita uma calçada, porque o pessoal pratica atividade física, caminha, ali não tem nada, tem um guarda-reio e já é numa curva extremamente perigoso caminhar por ali, seja o pessoal que caminha, como também o pessoal que pratica o ciclismo. E, com essa reunião, ficou mais fácil de ter um contato melhor com a AES, né, para a gente conseguir mandar isso diretamente para eles. Porque o que eu vejo que aconteceu muito ano passado, eu fiz várias indicações que não foram atendidas e, realmente, a hora que a gente entende como funciona o poder público, no meu caso, que trabalhei no departamento jurídico por 2 anos, a gente sabe como é complicado as coisas saírem do papel e serem colocadas em prática. Então, eu acredito que, dessa forma, tendo essas reuniões e participando, eu consigo exercer melhor aquilo que eu assumi o compromisso de fazer, tanto com as pessoas que votaram em mim, como também toda a população. Dessa reunião, a gente conseguiu obter informações sobre a abertura de comportas, que são temas que, esses tempos foi aberto, não tocou a sirene, então gera uma certa insegurança na população, ainda mais quando se trata de final de semana. Então, a gente começa a entender como que funciona o sistema de segurança da AES. A gente também discutiu muito, que é uma coisa que alguns aqui vão lembrar, e também já foi discutido agora em outro momento, aqueles projetos que tinham junto ao Departamento de Educação, de Agricultura, de Meio Ambiente, para que houvesse o plantio de árvores. Eu mesma plantei uma vez com a escola ali na barragem, a respeito da soltura de peixes, para as crianças irem participando e vendo, cuidando do meio ambiente e, de certa forma, levando para casa, né, esses conhecimentos. Isso eu já também lembro de uma indicação que eu fiz no ano passado para começar a ter nas escolas assim, uma conscientização das crianças em relação ao lixo, em relação ao plantio de árvores, à economia de água. Então, acaba sendo uma ligação, acho que foi o Richard até que falou sobre isso, nem foi nessa situação, mas acaba englobando isso, ligação entre os departamentos, para que a gente consiga fazer a coisa fluir, né, falando num linguajar mais fácil, e colher frutos mais rápido do que a gente quer para Caconde, o que a gente quer para o nosso município, para o nosso planeta Terra, porque isso engloba tudo. A gente vê inundações, vê situações de calamidade e não consegue perceber que está começando errado dentro da nossa própria casa, dentro aquela pessoa que, como foi falado pelo Silvano, acaba jogando lixo, entulho no ribeirão. Então, é algo que está tudo um ligado com o outro e a gente precisa de começar a tomar providência. Então, essas reuniões foram muito boas, até no sentido da gente entender o que acontece na represa. Eu sempre escutei, a represa não pode descer 10 metros, tem uma lei, e aí eu fui me informar melhor sobre isso, porque senão eu acabo, e as outras pessoas também, a gente vai falando pelo cotovelo aquilo que a gente escuta e sem saber exatamente a fundamentação. Então, há todo um departamento jurídico por trás de uma empresa, há todo um departamento de engenharia, de tecnologia, achei muito bacana, várias campanhas relacionadas a essa parte da sustentabilidade, coisa que eu nem imaginava. E também é uma discussão que eu acabei entrando com eles, e o Richard falou em outro sentido, a respeito do que é jogado na represa. Como que a gente poderia fazer para regulamentar, porque envolve vários, não envolve só Caconde, né? Eu não sei se são 9 ou 10 municípios, envolve até outros estados, o estado de Minas Gerais. Então, a gente precisava de criar algumas coisas, e isso vai ser a longo prazo, mas a gente não pode pensar que é difícil. Hoje, tudo é fossa séptica, para ser feito isso nos ranchos, no que tem em volta da represa, porque não adianta a gente abrir a prainha, aprovar empreendimentos, se a gente não tiver fiscalização do que está sendo, como que está sendo feito. O pessoal que frequenta em volta da represa, se vocês forem lá no funil, eu tirei foto domingo, da quantidade de lixo que tem ali no cantinho, é só parar o carro no lugar certo de parar, porque o pessoal para no meio da barragem, né? E olhar o que é encontrado ali. Então, isso vai contaminando e contamina nós mesmos, porque a gente come aquele peixe que é pescado ali. Então, a gente precisa de buscar
cuidar do meio ambiente, e eu fiquei muito contente, agradeço o convite para participar dessa reunião, porque trouxe grandes esclarecimentos e me aproximou de uma empresa que eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar, organizar e deixar a barragem ali ao redor do funil de uma forma que seja mesmo apto tanto para quem pratica atividade física, como também para quem frequenta ali, que vai ali para apreciar a beleza. E eu volto a falar, e agora eu quero aproveitar desse espaço para falar os cacondenses, porque eu achava que quem parava ali para pegar água era só o pessoal de fora, que eles param no meio, tem a placa que é proibido parar, e eles param ali para pegar, não tem noção tanto de acidente que pode ser ocasionado por isso. E essa semana eu vi um cacondense fazendo isso. Isso vocês sabem como que eu sou, eu fiquei extremamente nervosa, porque eu falei, sabe que ali não pode parar. Então, assim, a gente precisa de começar a se colocar no lugar do outro. Passou um carro lá 100 por hora. Ali é um lugar que tem crianças, que tem pessoal caminhando. Então, a gente precisa de começar a se colocar no lugar de quem está ali praticando atividade física. Da mesma forma que, se a gente frequenta a praia, a gente tem que se colocar no lugar de quem faz a limpeza lá e levar o nosso lixo para casa, jogar na lixeira, ao mesmo tempo se colocar no lugar do pessoal que limpa os córregos e ter mais zelo. Porque se a gente quer uma cidade limpa, se a gente quer uma água limpa, a gente precisa de também cuidar, né? Porque é a lei da ação e da reação. Muito obrigada. Certo. Bom, finalizo, então, o expediente. Agora, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para informações de reunião e outras informações. Peço palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A Comissão de Saúde não há matérias. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A Comissão de Justiça vai se reunir no final da sessão para decidir a data da próxima reunião. Então, a gente passa para a hora da tribuna livre. Hoje também não há inscritos, oradores, então já passa a palavra ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para a verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Isabela Framinha de Paiva. Presente. Ivania Aparecido de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Richard Silfer Fogo Magrinho. Presente. Sandra Aparecido Martins, presente. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado, Sandro. Como havendo quórum, então passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor para que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria. Solicito também que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Correto. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu só vou fazer uma colocação que eu devia ter feito lá sobre o requerimento do DR. Nós estamos no estado mais rico da nação. Não é possível que aconteça isso que está acontecendo aqui entre Caconta e Piratiba. Só para deixar bem claro isso. Fazemos parte de um dos estados mais ricos da nação. Então, eu acho que é um dos casos muito grandes, né? E eu gostaria também de falar sobre o auxílio reforma, que eu e a colega Ivani e o colega Silvano fazemos parte da Comissão de Saúde, e a gente estava falando sobre o auxílio reforma da lei. Foi aprovado um projeto de lei aqui, 2823 de 2021, que foi aprovado pela Câmara Municipal. Aí teve uns problemas com o pessoal que está procurando lá o Fundo Social e não estava sendo atendido. A nobre colega Ivani teve reunião hoje com o senhor prefeito, nos representando, e conseguiu que o prefeito falou que teve uma pequena falha de um funcionário que não estava ciente dessa lei, mas já foi consertado, os requerimentos serão respondidos à população, e só está tomando providência porque, devido à situação que o município enfrenta, não tem como estar ajudando todo mundo no momento. Então, está ajudando os casos mais urgentes e os mais necessitados, assim, de urgência mesmo. Então, deixou bem claro isso o senhor prefeito, para
a população ter um pouco de paciência, mas tudo se retornará ao normal logo, logo. Então é só hoje. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Excelente semana a todos. Mais alguém? Mais algum colega? Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Também em relação ao que foi falado aqui hoje, por coincidência, eu apresentei um projeto de lei Adote uma Lixeira. Esse projeto visa que aumente o número de lixeiras no município. Não sei se o pessoal, se acontece nos bairros, mas aqui na região central a gente vê muitos cachorros, né, porque aqui tem bastante revirando os lixos, porque os lixos são colocados no chão. Através desse projeto Adote uma Lixeira, não vai ter custo para o município, porque um comércio, né, uma empresa, ele que vai ser responsável pelo custo com essa lixeira, e através da lixeira em si, ele vai colocar a propaganda do comércio dele. Então, é uma forma da gente melhorar também essa situação do lixo da nossa cidade. Hoje eu entrei com um requerimento, porque, como eu disse, tem coisas que às vezes a gente faz aqui e acaba sendo difícil a execução. E o ano passado eu apresentei alguns projetos de lei, e dentre eles tem 4 projetos que eu gostaria de saber como que está sendo, se estão sendo executados, se falta alguma coisa aqui da Casa Legislativa, se o prefeito tem que mandar alguma coisa para casa para regulamentar esses projetos, que é o projeto das Cidades Inteligentes, o CACONDE Sem Papel, que é um projeto que, se estivesse em execução, o município estaria economizando, já que está passando por esse momento de calamidade, seria uma economia muito grande para o município, tendo em vista o tanto de papel que é gasto na administração. O projeto Adote uma Placa, esse já vieram até falar para mim que vários lugares ainda estão sem placas, o que atrapalha a entrega de mercadorias, tanto serviços de carteiro quanto de transportadora, do pessoal que trabalha com disque entrega, para os motoboys também, né? E também o projeto que era para ser obrigatório o alinhamento e a retirada de fios que estão em excesso. Cada um sair na porta da sua casa e olhar para os postes, vai ver que deve ter uns 50 fios lá, e você pode ter certeza que menos da metade que está em funcionamento. O resto é linha de telefone antiga, internet, que não está sendo usada, e fica feio. A gente fala que Caconde é uma cidade maravilhosa, é uma cidade com potencial turístico gigantesco, mas é horrível quando a gente vai tirar uma foto do pôr do sol, principalmente aqui, quando a gente está aqui no centro, olha para lá, está a coisa mais linda, mas tem 100 fios cruzando. E também dificulta o serviço do pessoal, igual da poda de árvores, como tempos atrás o nobre colega Silvano me passou. Então, eu entrei com esse requerimento para saber como está sendo feito a execução desses projetos, né, que foram sancionados, e também se tem algo que depois ele tem que passar, que a prefeitura tem que passar para o executivo para, sei lá, regulamentar esses projetos, para que a gente possa colocá-los em prática. São projetos super bacanas, super legais, que são usados em várias cidades, inclusive esses das Cidades Inteligentes, é projeto que tem várias cidades de outros países, então, com certeza, a gente tem que colocar para funcionar. Muito obrigado, uma semana abençoada a todos. Mais alguém? Falado, eu penso assim, o Silvano citou muito, mas, falar é difícil, né? É de mexer com o povão, é a coisa mais difícil que tem, né? É difícil. E lá aconteceu desse jeito. Lá, uma pessoa lá, que é encrencado, me joga um cavalo na água lá, e a enchente carregou. A represa estava do jeito que estava agora, ficou virando aquele mundiço na porta da minha casa. E aquilo ficou quando eu vi aquilo ali, eu fiquei azedo para caramba, né? Eu sabia quem que era que tinha jogado, e fui atrás e arranjei um intermediário para mim não arranjar confusão, né? Bom, lá tem uns ranchos. Só que se eu não for lá tirar aquilo lá, vai denunciar no florestal e vai ter multa, né? Aí, como ele não sabia mexer nem com canoa, com nada, ele não tinha nem como mexer com aquilo, tanto azedo que já estava aquilo. Aí tivemos que... Ele falou... Aí o cara que estava intermediando falou assim, vocês têm que cobrar, que para educar tem que mexer no bolso. Senão, não educa o povo. Aí, eu falei, não vamos fazer isso aí, não. Não, vai fazer, você vai fazer. Para educar tem que mexer no bolso. Aí eu falei, então fala para ele dar tanto. Eu falei, não, vai cobrar mais. Vai cobrar mais.
Aí, como ele estava encantado, ele pegou e mandou fazer o serviço. Né? Aí tivemos que tirar aquilo de lá, levar, difícil mexer com aquilo. Chegou o dia de pagar, ele mandou o intermediário a pagar. Ele falou assim, ó, eu pago, mas o coração doendo, porque é muito caro demais pagar isso aí. Então, é difícil mexer com o povo, mas mexeu no bolso, nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Por isso eu gostei muito daquele plano da Isabela, coisa a respeito de estrada, porque com o tempo as coisas vão chegando no lugar, e se Deus quiser, vai funcionar tudo aquilo ali. Viu? Mas é o que eu tinha a dizer só. Mais alguém? Eu vou rapidamente fazer a explicação, pessoal, do requerimento e indicação que fiz, que dei entrada hoje. Por coincidência, ele faz parte, inclusive, do projeto que o Executivo enviou para a Câmara, que deu entrada hoje também na casa. A indicação fala sobre... na verdade, o início é o seguinte, aproveitando mesmo a boa vontade da administração, como a gente sempre falou aqui, e eles também sempre repetiram, o João, prefeito, sempre deixou claro isso, que os gabinetes estariam abertos, estão abertos como hoje, os colegas já participaram de reuniões, estiveram lá para tirar dúvidas. A palavra transparência, do acesso à informação, é totalmente necessário para que, nesses momentos difíceis, a gente precisa circular a informação verdadeira. Isso é fundamental, para que não gere nenhum buchicho na rua que coloque em xeque tanto integridade de trabalho e competências de servidores, por exemplo. Então, a abertura é totalmente fundamental, uma vez que ela é um dever do gestor público, né, por conta das leis, e outra, por questão de princípio, a questão da verdade tem que ser falada. Então, aproveitando esse momento, também aproveitando a boa vontade, o empenho de trazer essa informação ao público, e uma vez também que é difícil atender a população, no modo geral, não dá, é impossível os afazeres de um gestor, de todos os gestores, principalmente o do prefeito, então não dá para a população, lá um por um, perguntar o que está acontecendo. Dado isso, também tem a questão do trabalho, de todo mundo que está no dia a dia, para que sugiro, né, por isso uma indicação, sugiro que o Poder Executivo compareça aqui na Casa Legislativa, que sempre esteve aberta também, de igual modo, faça a exposição detalhada do plano de contingenciamento, que hoje a gente vê, através desse projeto de lei de suplementação de 4 milhões, a gente viu também, através de um decreto, que transferiu um monte de recurso e cancelou outros recursos do município, para que mostre para a gente, de fato, quais são as decisões. Há no site da Prefeitura o pedaço lá que fala sobre a calamidade pública, então está lá os atos que estão sendo publicados. Existem atas, e uma delas está faltando ainda. Obviamente, a reunião aconteceu, então a gente não consegue os detalhes ali. Muito provavelmente foi a que resultou nessa tomada de decisão que virou esse projeto de lei. E, por conta disso, eu acho importante, tanto para a casa, tirar suas dúvidas e com os departamentos, tanto para a população entender o que está se acontecendo, aonde mesmo vai doer em cada setor, em cada departamento, qual é o serviço e programa que vai ser paralisado ou vai ser diminuído por um momento, qual é o tempo que vai ser feito isso. Enfim, isso envolve, obviamente, um tempo. Como já houve planejamento, e essa lei traduz isso, eu acho necessário, e aqui, inclusive, já fico até uma dica para as comissões, lá que chegar o momento, que endosse esse pedido, para que realmente disponha o que significa cada item desse projeto de lei. Então, a minha indicação coincidiu com o projeto de lei no mesmo dia, que é justamente trazer, na verdade, convidar a administração, na pessoa do seu prefeito, de todos os departamentos, para que disponha, item a item, no modo geral, como isso vai afetar a vida das pessoas, para que nós, quanto casa e vereadores,
possamos saber, de fato, o que a gente pode cobrar, o que a gente não pode cobrar. Senão a gente cria um clima de delírio coletivo, talvez, e a gente pede coisa que não pode ser feita, a gente cobra isso, aquilo, então a gente precisa também saber. E, de novo, a gente é um poder com independência, tem a sua harmonia, existe a cooperação entre os poderes, e a casa, por ser um poder independente e simbólico, porque se trata de representar a população, cada um dos munícipes precisa trazer essa abertura e registrar esse momento para a população, né, que quer tirar suas dúvidas também, e que, obviamente, pelo horário do expediente, fica mais difícil e pela proporção disso. Então, aqui a gente tem o site da Câmara que vai poder transmitir, vai poder ficar gravado, eventualmente alguém quiser tirar uma dúvida. Então, a gente consegue esgotar todas as dúvidas numa exposição aqui rápida dos melhores pontos que essa lei traz e do que todo o plano que foi traduzido até agora pela administração. Então, de novo, a indicação que fiz hoje é um convite, uma sugestão para que a administração apresente, de fato, e tire nossas dúvidas, mas não só as nossas dúvidas, né, da população que, de fato, clama por isso. Na rua, a gente tem dúvidas sobre fechamento de prainha, sobre o que vai ser cortado, auxílio transporte, são infinidade de assuntos. E agora, com esse projeto de lei que foi entrado hoje, pelo que eu bati o olho aqui, são vários setores que vai ser afetados, e a gente não sabe se é diretamente, se é indiretamente, enfim. A gente precisa ter esse controle até para rastrear o que vai ser feito com o dinheiro, entendeu? Isso é importante. De modo que, como a gente está falando desde o começo, o problema foi gerado, obviamente, pela gestão passada, tem lá todos os atos feitos, né, pela administração passada, e, obviamente, é responsabilidade desta organizar a casa, isso não tem dúvida. Não é mais do que um dever fazer isso. Infelizmente, caiu essa responsabilidade, e a gente precisa resolver, não tem onde correr. E, como já tinha falado em algumas explicações atrás, lendo o processo, como li, teria que pagar. Então, veio aqui o projeto, que, pelo que eu entendi, é para pagar o restante dos precatórios que ficaram retidos na ordem de pagamento. E essa ordem, como já disse, ela é do ano passado. Então, houve uma omissão, sim, de um ano, que se traduz agora nesse projeto. E, pensando nisso, a gente, enquanto mesa, olhando mesmo para o orçamento da casa, a gente viu que conseguiu repassar antecipadamente o valor de R$50 mil para o executivo. Não vai afetar as atividades da casa, a contadoria da casa foi consultada, e me comprometo, inclusive, juntamente com os colegas, a gente rever de novo o orçamento. Se a gente fosse comunicado desde o ano passado, a gente já tinha modificado e encurtado o nosso orçamento para dentro dessa realidade que já era prevista em 2021. Como eu já tinha dito, a gente passou 3 orçamentos na casa sem previsão nenhuma deste pagamento. Então, como a administração também está fazendo, a gente vai tentar se adequar também em uma nova realidade, se for necessário. E o segundo ponto foi um requerimento que eu fiz, que vai entrar agora nessa semana. Conto com a participação dos colegas, porque ele pega uma questão de várias comissões da casa. Eu já havia me manifestado de maneira contrária contra o corte do auxílio transporte, que foi feito no primeiro dia de abril. E fui buscar documentação, então por isso que é importante ter a transparência em dia, tá lá os decretos. Finalmente consegui. Eu questiono uma medida tomada pelo decreto 3792, de 31 de março de 2022. Ele cancela recursos, dotações, possivelmente recursos, de 3 áreas fundamentais para a cidade. Ele cancela uma dotação de R$200 mil da manutenção da frota, cancela 50 mil do ensino médio e 150 mil do ensino superior, que seriam usados para custear o benefício do auxílio transporte, e 230 mil da pasta do turismo.
quando você cancela de um lado, eles colocam isso dentro de outro orçamento. Nesse caso aqui, especificamente, foi colocado dentro da pasta da assistência social. Então, foi aberto, por via de decreto, isso está legal, porque o orçamento permite isso, abriu um espaço dentro do orçamento público, de R$630 mil na pasta da assistência social, que já contava com R$150 mil, que é especificamente para, só um momento, a aquisição de material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Nessa dotação, existiam R$150 mil para gastar durante um ano. Ela foi suplementada com mais R$630 mil. Foi um aumento de 4 vezes a mais do que existia. Então, eu não sei para que vai ser feito isso. Questiono, portanto, a motivação desse cancelamento, dos 3 cancelamentos, principalmente do auxílio transporte, que, a meu ver, é um ensino, um benefício obrigatório e essencial para a molecada que faz uso, transfere para a área da assistência social. E eu preciso saber quais programas que serão feitos com esse dinheiro. Porque, como foi planejado ano passado, 150 mil, quando você joga isso mais 4 vezes acima, ou seja, agora a pasta, exatamente essa dotação, passa a contar com R$880 mil, a gente precisa estar de olho no que vai ser feito, para onde vai ser programado. Eu não sei se vai ser custeado alguma entidade, embora essa dotação específica fala sobre compra e aquisição de material para distribuição gratuita. Então, a gente precisa saber quais ações serão feitas com ela. O prefeito deixou claro numa publicação feita publicamente que a assistência social não ia parar. Admiro, é uma área sensível, necessária para o município, ainda mais no ambiente ainda pós-pandemia, mas, como foi planejado ano passado um valor e agora foi cancelado vários programas da cidade e repassado para essa dotação, que é a distribuição gratuita, a gente precisa saber o que é, até para saber se justifica esse cancelamento. Então, é esse questionamento que eu faço dentro dessa ideia aqui do orçamento, dentro dessa questão da calamidade pública e das decisões que foram tomadas. E a nossa função, como a gente já deixou claro, é fazer perguntas e buscar as respostas através dos instrumentos que nos tem, como é aqui os documentos que a gente passa para o Executivo, que seja respondido. Então, finalizo, de novo, convido a administração, uma indicação, um gesto de cooperação entre as casas, para que a gente consiga estabelecer esse diálogo entre os poderes e exponha item por item do que vai ser declarado agora com esse projeto de lei que visa sanar essa dívida do Executivo. Então, de gesto de cooperação, mas também de busca de informações para que a gente consiga melhor entender as decisões que foram tomadas e as que serão tomadas, porque gerará uma consequência aí dentro do município. E mais aproximado dos poderes, a gente consegue trabalhar de maneira como deve ser feito, de uma maneira bem harmônica, que é isso que é escrito lá na Constituição, que a gente consiga trabalhar de uma maneira harmônica, passando para a população a verdade das coisas, que é fundamental para que uma administração seja bem-sucedida no município. Então, convido a administração para que exponha os seus motivos e cada detalhe dos serviços que serão cortados e nos responda ao requerimento que foi feito agora à população. Então, finalizo minha fala e também, pelo visto, a sessão. Portanto, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Nossa, fiquei sem voz agora.